Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus. Que bênção ter esse time bonito das diversas regiões do nosso país. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 a 32. Está escrito: levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meus irmãos, Jacó é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Nenhum nome é mais repetido na Bíblia do que o nome de Jacó. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Paulo. É o nome mais repetido na Bíblia. Jacó tem 3 momentos decisivos na sua vida: Betel, Peniel e El-Betel. Quando ele sai de casa, depois de ter enganado seu pai e traído seu irmão, ele era solteiro, vivia na barra da saia da mãe, a mãe é quem tomava as decisões por ele. A princípio ficamos a imaginar que ele era um jovem, até mesmo um adolescente. Mas quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa? Eu gastei um tempinho pensando nisso, fazendo algumas contas, e cheguei a uma conclusão absoluta, clara, segura. Jacó tinha 77 anos quando saiu de casa, na barra da saia da mãe. Tem esperança para os solteiros, fiquem tranquilos. Por que você pode afirmar com certeza que ele tinha 77 anos? Preciso que você acompanhe o raciocínio então. Ele sai de casa, vai para Padã Arã, trabalha 14 anos por Raquel e Lia, a contragosto, é verdade. Quando ele completa 14 anos, nasce José, e ele quer voltar, e o sogro não deixa. Então, quando o José nasce, o Jacó tem 91 anos.
ele fica mais 6 anos, 6 anos. Ao todo, ele fica em Padã Arã 20 anos. Então, você sai com 77, agora ele tem quantos anos? 97 anos. Jacó é neto de crente, Jacó é filho de crente, mas Jacó ainda não é crente. Quando Deus se revela a ele em Betel, Deus se dirige a ele como: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Dá vontade de escutar, e o teu Deus, mas Deus não falou isso. Até os 77 anos, Jacó conhecia apenas o Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas não era ainda o seu Deus. Agora ele tem 97 anos. Pergunto a vocês: quantos anos tem José? 6 anos. Quando José nasceu, tinha 91. Então Jacó vai ser convertido com 97 anos de idade. Nós nunca podemos perder a esperança de ver alguém da nossa família convertido. Bom, só para fazer as contas, para depois a gente voltar à exposição do texto. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, quantos anos tinha José? 17 anos. Se o Jacó tinha 91 quando ele nasceu, quantos anos tem agora Jacó, quando o seu filho José é vendido para o Egito? 108 anos. 108 anos. Quanto tempo José ficou no Egito até levar sua família para o Egito? 13 anos sofrendo. Depois 7 anos de governo com fartura. Então são 13 com 7, 20. Depois tem 2 anos de agrura, seca, fome. Com 2 anos de seca, ele manda levar sua família, ou seja, 22 anos depois. Quantos anos tinha Jacó quando José foi vendido para o Egito? 108. 108 mais 22, 130. A Bíblia diz que foi para o Egito com 130 anos. Viveu lá 17 anos, morreu com 147 anos. Então não é lucubração, é fato. Ele sai de casa com 97, neto de crente, filho de crente, recebe promessas de Deus, bênçãos de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus, mas não é salvo. Há muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, são netos de crentes, são filhos de crentes, conhecem a palavra, conhecem as promessas, recebem as bênçãos, são até dizimistas, mas nunca nasceram de novo. Conhece apenas o Deus de seu avô e Deus de seu pai. Mas agora nós chegamos a uma situação onde, depois de 20 anos que ele está em Padã Arã, vocês conhecem o enredo todo, está na hora de voltar. O sogro já não olha para ele direito. Os cunhados já têm comentários muito ruins acerca dele. As mulheres não estão satisfeitas com o pai, usaram-nas como mercadoria. Deus fala com ele: está na hora de voltar. Mas o problema é que ele deixou para trás uma situação pendente. E o seu irmão havia jurado que quando o pai morresse, ele mataria o Jacó. O Isaac não tinha morrido ainda, depois de 20 anos. Mas a Rebeca que disse para ele: eu vou te mandar para lá, meu filho, daqui a pouquinho eu mando trazer você de volta. Quando Jacó voltou depois de 20 anos, ela já estava morta. E agora não tem mãe protetora mais para fazer uma média.
E nessa conjuntura, ele precisa atravessar o val de Jaboque. É aqui que entra a história do nosso texto, onde Deus vai lutar com ele, porque o homem é um anjo, o homem que é anjo é o próprio Deus. E aqui com 97 anos é que o Jacó vai ter uma experiência, chamaríamos nós hoje de conversão, de novo nascimento. Quando Deus muda não só a sua vida, Deus muda o seu nome. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. E só a partir daqui é que você conhece o nome de Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora ele não é apenas neto de crente, filho de crente, agora ele também é crente. Agora ele não tem apenas a experiência dos outros, ele tem a sua própria experiência. Eu vou passar de relance sobre isso, mas tem um terceiro capítulo importante. O primeiro é Betel, onde ele tem um encontro com o Deus dos seus pais, Deus do seu avô e Deus do seu pai. Em Peniel ele tem um encontro com o Deus da sua vida, no capítulo 35 de Gênesis, depois de uma tragédia que aconteceu com ele, por desobedecer a Deus. Ele está na iminência de ser massacrado com a sua família. E Deus diz para ele: suba para Betel, mas antes você tire os ídolos do lar, purifica as mãos, tira as vestes sujas e suba para Betel. E lá ele levanta um altar e dá o nome desse altar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Este é o Deus da restauração. O fato de você e eu sermos crentes, o fato de eu e você estarmos numa conferência de avivamento, não significa dizer que você e eu não estamos sujeitos a deslizes, a quedas, a fracassos. Mas o que eu quero dizer para você também hoje, é que esse Deus não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida. O Deus das promessas, o Deus da salvação, é também o Deus da restauração. Então, vamos considerar o texto lido. E eu quero destacar aqui algumas coisas muito importantes na experiência de Jacó, linkando isso com a questão do avivamento. Primeiro, o que você encontra aqui é o que chamaria de uma eleição incondicional de Deus na vida do Jacó. Se não, vejamos. Lá no capítulo 25, 23 desse livro de Gênesis, diz que Deus escolheu Jacó na contramão da cultura, sendo ele o caçula e não o primogênito. Embora gêmeos, mas quem nasce primeiro é Esaú. E dentro da cultura judaica, o primogênito tinha privilégios. E Deus inverte esse papel, e Deus escolhe Jacó. Não por méritos dele. Essa é a história da sua, da minha, da nossa salvação. Deus nos escolheu não porque viu em nós alguma virtude para nos escolher. Ele não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Se nós colocássemos lado a lado Esaú e Jacó, talvez nós fizéssemos opção por Esaú e não por Jacó. A segunda coisa que me marca é que Deus amou Jacó, apesar de seus pecados. Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu amei a Jacó e eu aborreci a Esaú. É espantoso o fato de você e eu, conhecendo-nos, ainda Deus nos amar. Eu não tenho dúvidas disso. Só um louco pode sim vai descer ao conhecer a si mesmo. Os gregos diziam: conheça-te a ti mesmo. Estavam errados. Eu não me conheço, você não se conhece. Tem hora que eu fico escandalizado comigo mesmo. Você não fica, não?
Será que sou eu mesmo? Esse negócio está passando na minha cabeça, será que coisa estranha é essa? Mas Deus nos conhece totalmente, profundamente, exaustivamente, conhece o revelado, conhece o oculto, conhece o que ninguém conhece, Ele sabe tudo, exaustivamente, e apesar disso, Ele o quê? Nos ama. Isso é maravilhoso. Terceiro, veja comigo o verso 24 do texto lido, porque está escrito aí: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quem toma a iniciativa de transformar a vida do Jacó é o próprio Deus. O Jacó poderia ter naquela situação, e vocês conhecem o contexto, onde ele vai colocando a sua família por etapas, com medo de enfrentar o seu irmão Esaú, que está vindo ao encontro dele, ou de encontro a ele, com 400 homens, ele não é homem de guerra, ele poderia ser massacrado, e ele está com muito medo, ele está desesperado até, ele tem estratégias. Ele poderia dizer: meu Deus, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia, como nós ouvimos agora há pouco acerca do Davi. Não, nem isso ele tem. Ele não começa essa luta com Deus, ele não começa essa vontade de ser transformado, ele não começa, como diz Oséias capítulo 12, chorando, pedindo misericórdia. Não, não, não. Quem toma a iniciativa é o próprio Deus, porque esse homem aqui é o próprio Deus. Oh, meus amados, que maravilha é isso, porque na verdade Deus nos busca mais do que nós o procuramos. A iniciativa é dele, a obra é dele, tudo procede dele, tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. E eu não estou com nenhuma dúvida em afirmar que Deus está mais interessado em avivar-nos do que nós em recebermos o avivamento. Quarto lugar, Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Vejam vocês, no verso 24 ainda, que diz que lutava com ele um homem até o romper do dia. Mas versículo 25, vendo este que não podia com ele. O que está acontecendo aqui? O Jacó não quer ceder. E essa luta tem a ver com o que? Medir força, quem é mais forte, quem tem músculos mais tonificados, quem tem mais experiência de academia, quem fez jiu-jitsu, karatê, etc e tal, quem vai ganhar essa luta. Não, 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 não. Ele tinha plena consciência de que o que estava em jogo ali era a sua vida, era a transformação do seu caráter, era a transformação da sua vida. E ele mede força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele não quer ceder. Agora eu quero dizer para você que o Jacó está aqui hoje, mas ele não está entre nós não. O Jacó mora debaixo da nossa pele, o coração do Jacó bate no nosso peito, o sangue de Jacó corre em nossas veias. Nós somos resistentes à obra de Deus tantas vezes, dura cerviz, coração endurecido. Deus nos chama, como diz lá nos profetas, levantando de madrugada, enviando profetas, enviando mensageiros, e nós lemos a Bíblia, e nós escutamos sermões, e nós lemos livros, e nós frequentamos conferências, e nós vamos aqui, nós vamos ali, nós vamos acolá, e Deus nos fala, e torna a nos falar, e fala de novo, e repete outra vez, e nós endurecidos, resistindo, 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 resistindo. Nós somos Jacó. Quinto lugar, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Confira comigo o verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Deus o deixou aleijado, manco, deficiente fisicamente. Sabe o que significa isso? Deus é capaz de ir às últimas consequências para não nos perder.
quando o Senhor disse para Saulo de Tarso no caminho de Damasco: dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Que bênção é que Deus não desiste de nós. Que bênção é que Ele tem um plano e Ele vai cumprir esse plano. Algumas pessoas às vezes precisam de um fato desse. Já pensou um cara que nasceu num lar cristão, neto de crente, filho de crente, tem promessas de Deus, e promessas enormes. Deus iria abençoar através dele as famílias da terra. Deus daria para ele uma promessa de não só de uma descendência, mas de uma nação, de um povo. Ele tinha a promessa de, por meio da sua descendência, chegar o Messias, o Salvador. E o cara, com tanto conhecimento, e com tanta informação, e com tanta coisa boa, está resistindo, e a luta começou no começo da noite. E estava amanhecendo o dia, e o cara não quer ceder. Você já imaginou isso? Agora, quem luta com Deus e consegue ganhar? Já tentou ganhar de Deus? Deus pode quebrar a gente, sabia? E é melhor ser quebrado por Deus do que permanecer endurecido. Deus tem uma obra para fazer em nós e através de nós, e Ele não vai recuar. Bendito seja o Senhor por isso. Mas depois de tratar da eleição incondicional, esse texto trata também do que nós chamaríamos de a graça irresistível de Deus. E a primeira coisa que destaco aqui é que agora Jacó reconhece a necessidade da sua transformação, no versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Quando é que ele chegou a essa conclusão? Só depois que foi ferido por Deus. Enquanto ele tinha força, ele está lutando para não ser transformado. Deus tira a força dele. Um manco, um aleijado, não consegue mais lutar. Ele é dependente. E agora o Senhor quer ir, e ele diz: não, eu não te deixarei, se tu não me abençoares. É hora de você se agarrar com o Senhor, de Senhor, eu não posso mais apenas ser um frequentador de conferências. Já li tantos livros, já li a história dos aviamentos tantas vezes. Eu poderia enumerar algumas dezenas de congressos de avivamento que eu já fui. E a gente vai fazendo coleção de conferências, de sermões ouvidos, de livros lidos. Chegou um momento em que Jacó disse: Senhor, eu não posso, essa noite não pode passar. O dia já está amanhecendo e eu não quero continuar agora mais com a mesma vida. Eu não posso mais continuar do mesmo jeito. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Mas, segundo lugar, Moisés não relata isso aqui em Gênesis, mas está lá em Oséias capítulo 12, versículos 3 e 4, que nessa luta de Jacó com Deus, ele chorou e pediu misericórdia. É importante esse fato, porque nós agora ficamos sabendo que quando o dia está amanhecendo, com que intensidade, com que coração quebrantado é que ele clama: não te deixarei ir se tu não me abençoares. Não é um pedido formal, não é uma coisa engessada, nomenclatural, não é apenas um elemento da liturgia. O coração dele está quebrado, a alma dele está compungida,
Agora essa súplica não é mais com o coração seco e nem com os olhos enxutos. Ele está chorando. Ele não está pedindo nenhuma coisa de mérito, não. Ele está pedindo mercê, está pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais, eu não posso mais continuar sendo o homem que eu fui até hoje, aos 97 anos de idade. Eu preciso de uma mudança, ainda que na fase outonal da minha vida. Não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos de crente você tem, não importa quantos anos de liderança você tem, não importa quantos anos de pastorado você tem, não importa que cargos eclesiásticos você ocupa, hoje o Senhor quer tratar conosco, tratar no nosso coração, lá na intimidade do nosso ser. Mas em terceiro lugar, veja comigo o versículo 27, Jacó confessou o seu pecado. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Isso não foi uma resposta, isso foi uma confissão. Vocês se lembram que há 20 anos, essa mesma pergunta fora feita a ele, e feita pelo seu pai. Quando ele entra no quarto do seu pai, já estava praticamente cego, e o seu pai tinha pedido a Esaú para ir no campo, procurar uma caça, ele gostava. Aliás, o Isaac errou muito na criação dos meninos, a Rebeca também. Não é certo um pai ter preferência por um filho, a mãe ter preferência por outro filho, e os pais insensatamente jogaram um filho contra o outro. E quando a Rebeca escutou atrás da porta, porque a comunicação do casal já tinha ido embora também, a conversa, ela chamou Jacó, o menino então só tem 77 anos, era um adolescentezinho. Vem cá, meu filho, o negócio é comigo, você vai fazer o que eu mandar. Você vai pegar um cabrito, eu vou preparar, eu sei o gosto do seu pai, já cozinho para ele há muitos anos, e você vai levar, porque ele vai abençoar você, porque se você não fizer isso, ele vai abençoar Esaú, e vai dar tudo errado. É muito triste quando alguém precisa dar uma mãozinha para Deus, porque Deus não precisa de mãozinha humana, não precisa? Toda vez que o homem quis dar uma mãozinha para Deus, deu errado. Já que não, isso não vai funcionar, mas não vai funcionar de jeito nenhum. Mas por que não vai funcionar, meu filho? Não vai primeiro, mamãe, eu sou diferente do Esaú, hein? Se meu pai me chama e me apalpa, eu sou todo peludo, eu sou lisinho, não tem nada. Ele vai descobrir a farsa, a mentira. Não, deixa comigo, eu estou no controle. Cobriu o cara de pelo, foi lá no guarda-roupa, pegou a melhor roupa do Esaú, vestiu no cara, entrou no quarto, disse, meu pai, quem é você? Eu sou Esaú. Como assim? Tão depressa você conseguiu a casca? Deus é tão bom, né? E botou o nome de Deus na história. Mentiu, blasfemou. A voz é do Esaú, mas chega aqui perto. Na verdade o cheiro é do Esaú, mas a voz é do Jacó. E perguntou, você é Esaú mesmo? Eu sou Esaú, meu pai, sou Esaú. Mentiu. Sabe o que significa a palavra Jacó? Trapaceiro, enganador, mentiroso, suplantador. 20 anos depois, na hora da mudança radical, Deus então pergunta, qual o seu nome? Eu acho algumas perguntas da Bíblia muito curiosas, porque é o óbvio lulante, não é não? Se era o anjo, se era Deus que estava lutando com ele, será que Deus não sabia o nome dele? Há perguntas que Deus faz, que não é porque Deus precisa de uma informação, é que Deus quer trabalhar com a gente. Deus quer acordar a consciência adormecida do Jacó. Então quando ele responde, eu sou Jacó,
O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou isso mesmo que meu nome significa, eu sou um suplantador, eu sou um mentiroso. Até hoje a minha vida foi uma vida de mentira. Até hoje eu enganei. Até hoje foi uma trapaça. Esse cara, com 97 anos, tem família, tem riqueza, tem promessa de Deus, tem bênção de Deus, tem cuidado de Deus, mas não tem experiência com Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja há anos, às vezes temos lastro de família na igreja, 2 gerações, 3 gerações, 5 gerações de crentes. A gente dá até uma afinada na voz, não, eu tenho tradição, pedigree espiritual. Isso nada impressiona Deus. Qual é o seu nome? Quem é você? Estou falando do seu avô, não estou falando do seu pai, estou falando de você. Quem é você? Qual é o seu nome? O ponto aqui é aquilo que está sendo tratado. Se não houver convicção de pecado, não tem o quê? Arrependimento. Sem convicção de pecado não tem arrependimento. E não tem fase na vida, irmãos, para necessidade de arrependimento. Eu estou falando de um homem de 97 anos, de um homem que é um patriarca, de um homem que é neto do Abraão, é filho do Isaac, é o pai das 12 tribos de Israel, é o pai da tribo que vai trazer ao mundo o Messias. Mas finalmente, versículo 30, diz que Jacó viu a Deus face a face, a sua vida foi salva. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Aqui tem um corte radical, aqui tem um antes, aqui tem um depois. Eu sei que nem todos nós conseguem identificar esse dia na vida, e nem por isso a sua experiência é menos importante do que aquele que teve uma situação como essa. O cara ficou aleijado para ser convertido, ou um Saulo de Tarso para ficar cego na estrada para reconhecer o senhorio de Jesus, ou como Manassés, que precisa ser preso e carregado como um bicho para se quebrantar, ou como Nabucodonosor, que precisa virar bicho mesmo para se arrepender. Cada um de nós tem a sua experiência. Eu, com 17 anos, nascido na igreja, frequentei a igreja desde a minha infância, nunca me afastei fisicamente da igreja, mas tive a minha experiência de conversão com 17 anos. Não estava lendo um livro, não estava lendo a Bíblia, não estava escutando um hino, não tinha ninguém pregando para mim, eu estava dançando, sozinho, rock and roll, numa vitrola, na casa de um vizinho, lá pulando, lá pelas tantas, nenhuma voz não foi audível, nenhuma experiência mística, mas o Espírito Santo segredou meu coração. Você está com nada, nada disso aí preenche o seu coração. Ali sozinho, me rendi aos pés do Senhor, sozinho. Cada um tem sua experiência com Deus. Não é questão de tempo. Às vezes isso acontece na infância, às vezes acontece na adolescência, às vezes isso acontece na juventude, às vezes é na fase adulta, às vezes na velhice, às vezes com 97 anos. O que é maravilhoso é que quando amanheceu o dia, o Jacó está manco, mas está salvo. Ele está manco, mas está feliz. Ele está manco, mas o sol apareceu para ele. Ele está manco,
Mas Deus não só mudou a vida dele, mas mudou a disposição do coração de Esaú em relação a ele. E em vez de enfrentar uma guerra, enfrenta abraços e beijos de reconciliação. Mas eu queria concluir agora levando vocês para o capítulo 35, porque o ponto do congresso é esse. Quando nós estamos falando de arrependimento, nós não estamos falando daquele arrependimento para salvação, não é a intenção do congresso ser um congresso evangelístico, é um congresso de avivamento. E por ser um congresso de avivamento, nós estamos falando de quem? De crentes. Avivamento não é para o incrédulo, avivamento é para a igreja. O incrédulo você prega salvação. A pergunta é: e gente salva? Pode pisar fora do caminho? Gente salva pode ter um resvalo? Pode ter uma crise? Deus mandou o Jacó subir para Betel, ficou em Siquém. Foi armando as suas tendas para o lado de Siquém. Para ele, que era um pastor de ovelhas e muito gado, era um lugar mais favorável, mais desenvolvido. Mas ali acontece uma tragédia, a sua única filha é desonrada. E o rapaz até que reconheceu o erro, foi pedir perdão, foi propor casamento, acertar os papéis, tudo direitinho. Mas os irmãos de Diná, de pai e mãe, que Jacó tinha uma família disfuncional, 2 esposas e 2 concubinas, filhos com todas elas. Os irmãos de pai e mãe falaram: não vai ficar desse jeito não, ninguém abusa da nossa irmã desse jeito não. Tramaram, urdiram, enganaram, propuseram uma aliança. Nossa irmã vai casar sim, mas todo mundo, você, seu pai, sua família, a cidadezinha toda de vocês vai ter que se circuncidar, porque nós não nos casamos com gente incircuncisa. Sabe o que significa gente incircuncisa? É gente que não tem aliança com Deus. Todo mundo se circuncidou. Quando estava na fase mais dolorosa do problema, eles entraram lá e mataram todo mundo. Mataram todo mundo. Uma chacina. Gente de Deus. Agora Jacó está com medo, porque a vingança vem. E ele está numa situação embaraçosa demais, porque ele não obedeceu a Deus. E a consequência chegou. E é nessa conjuntura que Deus diz para ele: agora suba para Betel. Suba para Betel, mas para subir, meu filho, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que abandonar os ídolos. Lembra que a história dos ídolos da família? Lembra da Raquel? Escondeu os ídolos. Aqueles ídolos eram deuses, eram ídolos familiares. Aquilo foi problema na história de Israel a caminhada toda. Às vezes a gente tem ídolos de estimação, a gente guarda bem guardadinho, mas está lá. De vez em quando dá uma piscadela, olha, fica aqui, tá? Confio em você, tá? Você vai me ajudar ainda. Enquanto o ídolo não for tirado do caminho, a chuva não vem. Enquanto o Baal não for removido, a chuva não desce. E Deus disse mais: olha, você tem que limpar as vestes e as mãos. A vida tem que mudar, a forma tem que mudar, a aparência tem que mudar, tudo tem que mudar. Tem que arrepender. Porque não pode ter restauração sem convicção de erro. Os avivamentos foram precedidos por convicção de pecado. Não havendo convicção de pecado, não tem arrependimento. E não tendo arrependimento, não tem avivamento. E diz a Bíblia então que Jacó sobe para Betel. E ali ele levanta um altar. E ele dá o nome desse altar de El Betel. Agora apenas não é Betel, casa de Deus, porta do céu. Ele precisa
avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Ele não precisa apenas de conhecer a casa de Deus, ele precisa agora conhecer o Deus da casa de Deus. Porque é possível conhecer a casa de Deus, ter respeito pela casa de Deus, ter reverência pela casa de Deus, mas não ter experiência com o Deus da casa de Deus. Essa palavra El Betel, em algumas línguas orientais, literalmente significa eu te abençoo outra vez. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. E hoje eu queria trazer essa palavra para você. Vamos recomeçar. Lembra lá o primeiro amor? Eu não sei quanto a você, tem hora que eu fico olhando no meu coração, falei, meu Deus, eu já tive momentos melhores na minha vida com o Senhor. Eu já tive momentos em que eu queria varar a noite, me deleitando em Deus, em oração, na leitura da Bíblia. De repente, meus irmãos, as coisas de Deus vão se acostumando, a gente vai se acostumando com o sagrado, acostumando com a igreja, com o trabalho de igreja, com a atividade de igreja, a gente corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, faz e faz e faz e faz, de repente a gente bota no piloto automático. E Deus está dizendo para você e para mim hoje, vamos recomeçar? Eu te abençoo outra vez. Eu te abençoo outra vez. Porque eu não quero apenas que você conheça a casa de Deus, eu não quero apenas que você tenha uma experiência de salvação, eu quero que você também conheça o Deus da restauração, do recomeço, de um novo tempo na sua vida. E é isso que nós estamos aqui buscando, e é disso que você e eu estamos precisando. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.